Pessoal, mais um dia de Latam Retail Show, trazendo grandes aprendizados e uma pessoa que eu tenho o prazer de apresentar, uma profissional que consegue ter uma leitura estratégica e consegue traduzir essa estratégia em uma grande operação. Cris, obrigado pela participação. Cris é CEO da operação da Gouveia Food Service e traz uma leitura completamente diferente e acho que pode acessar e muito mais do seu negócio no seu dia a dia. Obrigado, Cris. Obrigada, Célio. Prazer. Vamos lá, vamos falar de um tom super acelerado, contar o que aconteceu, quais foram os grandes aprendizados do dia. Cris, quando a gente fala em expansão, transformação de negócio, qual foi o aprendizado do dia que você pode destacar para a gente? Uau, olha, eu assisti a palestra da CVS hoje e é absolutamente inacreditável o que uma empresa pode fazer a partir do momento que ela decide vou crescer, né? Então, durante a pandemia, eles tiveram uma super oportunidade, eles poderiam ter retraído, ele trouxe vários motivos para não tomarem a decisão de seguir à frente. O governo americano escalou as farmácias como pontos de atendimento, eles enfrentaram isso. E a partir daí, né, um pouco antes, eles já vinham trabalhando mais serviços para os clientes e a partir daí entenderam que isso era uma grande oportunidade. Hoje no mercado americano existe um déficit de médicos. E como é que você resolve isso? Porque as pessoas ficam doentes, né? Elas precisam recorrer a alguém, não tem um xamã, não existe isso. As pessoas precisam de um profissional técnico. E o farmacêutico e a equipe de enfermagem hoje existem em inúmeras farmácias deles já, como uma estrutura de atendimento emergencial para pequenos exames, vacinas, enfim, muita coisa. A farmácia se transforma de fato num grande hub. Foi maravilhoso, fiquei muito impressionado, um brasileiro à frente desse negócio. E é muito legal você destacar a palavra servir. Sem dúvida. Porque o produto hoje ele é commodity. Sem dúvida. O serviço se tornou o grande diferencial, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. No ramo farmacêutico ele foi muito generoso conosco, ele trouxe historicamente como é que as farmácias se desenvolveram, desde aquele farmacêutico que fazia as formulações uma a uma, a chegada da indústria que quase que matou esse conceito, né, praticamente, né, as grandes indústrias, e a reinvenção desse negócio como um negócio que tem múltiplas soluções de conveniência. A gente conhece as farmácias americanas, né, que resolvem praticamente a vida das pessoas e toda essa área de saúde hoje cada vez ampliada, cada vez mais consistente para atender esse cliente que não vai ao hospital reclamar que está com dor de garganta, né? A gente sabe o custo que é você acessar o sistema de saúde americano, né? Muito Pegando alto. esse gancho dessa pandemia que nos trouxe grandes aprendizados, empresas se multiplicando, aprendendo com essas grandes dificuldades, veio também uma reflexão em relação à fome. Sem dúvida. O que a gente pode dizer em relação a essa mudança comportamental? Quais são as grandes iniciativas hoje do mercado? Muito bom, muito bom. A gente teve a oportunidade de assistir a Geise Diniz, né? Olha isso. Desculpa ali, Geise Diniz, que trouxe uma apresentação que, como pano de fundo, tem um grande movimento, que é o Pacto contra a Fome. Maravilhoso trabalho, maravilhosa proposta e que acho que pela primeira vez a gente descortina todo o grande volume de desperdício que existe no Brasil. Nós estamos falando de milhares de toneladas de alimentos que poderiam, com um terço do que é desperdiçado, atender a 14, 15 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias. É absurdo. Você trouxe um ponto que o desperdício ele pode ser um diferencial. Como você é uma grande especialista na área de food service, o quanto o desperdício pode ajudar na evolução do resultado de um operador de food service? Ah, sem dúvida. E eu não digo só do operador, Célio, isso é da cadeia como um todo. Você pega a indústria, a área de distribuição e, claro, o operador, ele existe, né, ele tem menos recursos para poder fazer determinados controles e, infelizmente, o desperdício maior acontece ali com ele, ali na ponta. Mas, quando você pensa que de um X que é desperdiçado, né, desse volume grande que é desperdiçado, um terço disso seria suficiente para resolver a fome, nós teríamos 2/3 que poderia ser transformado em resultado. Imagina o impacto disso no custo de matéria-prima e, na verdade, acho que na saúde dos negócios, né? Hoje, muitas vezes, a gente briga por centavos, isso faria completa e total diferença. Isso, na verdade, se torna um grande diferencial competitivo, né? Porque você cuida de uma sustentabilidade muito mais ampla do que a gente às vezes fala de forma tão específica. Você cuida da saúde do negócio e a saúde da população. Sem dúvida. É um aprendizado que a gente deixa, um dos aprendizados que a gente deixa aqui no Latam Retail Show. Sem dúvida. E quando você fala em novos modelos de negócio,
Sim. Quais são essas combinações que hoje o Latam trouxe para que a gente possa aprender um pouquinho mais? Olha, vou dizer, foi um painel maravilhoso. Nós tivemos ali no palco Outback, Hortifruti Natural da Terra e Mondelez. Então você tem, né, um varejo alimentar, um operador e uma indústria, né, trazendo ali, puxa, conhecimento e informação, e cada um focou em um pilar. Foi muito interessante. O Natural da Terra, ele consegue identificar mais de 70% do perfil do cliente. O cliente oferece os dados e diz, eu compro isso, eu consumo isso, e dessa forma eles conhecem cada vez mais o perfil do seu cliente. Do outro lado, o Mondelez focou muito o pequeno varejista durante a pandemia e trouxe isso como um legado, transformando isso numa loja. E aí ela passou alguns vídeos, foi maravilhoso, ela passando alguns vídeos de pequenos varejistas. Esse é o Severino. Eu gosto de comprar, eu entro na loja, eu faço pedido e eu não tenho ruptura. Então, assim, um pequeno varejista aprendendo sobre a importância. E aí, assim, o Pierre Berenstein fez uma apresentação sobre o Outback, é sempre um momento apaixonante, né? A gente é muito fã da marca também, o quanto é importante você tratar bem os seus funcionários e o retorno que eles trazem isso para a companhia, para os clientes e para a experiência como um todo. Foi fantástico. Você trouxe uma percepção que ela é muito forte na sua fala. O vínculo da cultura de uma empresa como a Bloomin' Brands, que opera o Outback no Brasil, a visão de dados que o Natural da Terra tem, sim. de alguma forma, e a relação que uma indústria acaba de estabelecer com um pequeno varejista. Exato. Essa é a fórmula de sucesso? Olha, parece que sim, viu, Célio? Eu estou bastante contente porque todo mundo passa a ser enxergado, né? Nós estávamos falando da fome e a Geise trouxe exatamente isso. Ela falou assim, eram pessoas invisíveis, porque como nós temos alimento na nossa mesa, puxa, essas pessoas não existem, né? Então, a partir do momento que você desacortina, e isso tem acontecido com a indústria, claro que todo mundo fala de tecnologia o tempo todo, é a tecnologia a grande alavanca para tudo, mas foi usada uma frase, foi até o Pierre que usou, que em terra de dados quem tem coração é rei. Achei um escândalo e uso essa frase aqui porque eu sei que você gosta desse tipo de coisa, e eu falei uau, né? A frase não é dele, ele trouxe a referência de quem falou, mas eu acho assim, é isso mesmo, né? E esse Latam tem trazido muito isso pra gente, esse balanço. E falando um pouco sobre a CVS novamente, eles trouxeram um olhar tão grande de maturação do ecossistema. Eles usam uma frase que eu achei o máximo. Todos os elos do nosso ecossistema precisam estar felizes. O nosso cliente, o nosso parceiro, enfim, os nossos investidores. Ou seja, não é, puxa, a empresa está bem, o resultado está acontecendo. Não, isso não é um ecossistema saudável. E é como se a gente olhasse a natureza, né? Puxa, o leão está alimentado e a zebra morreu. Então, amanhã o leão morre porque não tem mais zebra. Não tem mais zebra. Então, acho que é uma visão muito Cadeia mais sustentável, madura. né? Exatamente. E quando você fala dessa maturação de ecossistema, eu queria trazer um movimento que dois grandes operadores de shopping centers do Brasil, que se viam como concorrentes, quebraram esse paradigma e se uniram e transformaram numa grande potência. Sem dúvida. Qual o aprendizado disso? Como quebrar essa barreira? Acho que pós-pandemia, e acho que até para a maturação do mercado brasileiro, o mercado brasileiro é super fragmentado em todas as áreas, né? Quando nós pensamos em food service, mais de 70% são de restaurantes independentes, farmácias idem, supermercados idem, então a gente tem uma pulverização muito grande. Então em shopping centers isso deve acontecer. O que ele trouxe, e foi demais também, né? O Rafael Salles, que é CEO da Allos, né? A fusão da Allianz Sonai com a BR Malls, trouxe uma visão incrível de somos uma plataforma de vendas, apoiamos todos a vender, e novamente trouxe o olhar de que a tecnologia está aí para servir toda essa cadeia, para apoiar os lojistas. E aí eu vou complementar essa visão, porque a Juanita Gutierrez, vou até confirmar aqui o nome dela, do Grupo Éxito, que é da Colômbia. Gente, assim, de verdade, eu nunca vi algo nesse nível. É um shopping center que tem uma marina, que tem um parque, que tem um parque aquático, que tem uma área de food hall, que tem uma área, de consumo de varejo, escandalosamente bonito, elegante, agradável, e com um emblema de trazemos as comunidades para viverem as suas vidas por aqui, né? Essa integração, o Luiz Alberto Marinho e a Janice Mendes, que fazem parte do nosso ecossistema, também trazem essa mensagem muito forte de que a experiência vai
conectar os clientes como membros de uma mesma comunidade. E aí eles trouxeram exemplos de shopping center nasce um hotel, nasce um prédio residencial, nasce um condomínio. Então, todos esses elementos que o Rafael trouxe de venda, não é a venda pela venda, é a venda por ela ser mais fluida a sua vida. O que você precisa, Célio, para ser feliz? Precisa de rapidez? Te entregamos. Precisa de solução? Então, acho que existe um amadurecimento muito importante e chamou bastante a atenção. Você trouxe um ponto que é uma fala muito forte do Luiz Alberto Marinho e da Janice, quando se fala em experiência, ponto com experiência. Exato. Mas eu ouso dizer que tem uma leitura sua que deixa um recado muito forte, que esse ponto de experiência nasceu para servir. É isso, sem dúvida. E eu acho que o Food Service traz essa mensagem. E quando nós falamos na arte de servir, numa plataforma de vendas, nós deparamos também com uma influencer abrindo sua própria loja. Sem dúvida. Ou seja, uma mudança de canal de aquisição para ponto de experiência, querendo servir também o varejo, é isso? Foi maravilhoso. A Mica, primeiro que é muito raro a gente ouvir mulheres falando de insucesso. Normalmente, quando você vai a um evento, o homem fala, eu errei, não deu certo, tudo. E a Mica trouxe exatamente esse mood pra gente. Ela trouxe essas mensagens. Olha, gente, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu errava todo dia, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo, eu não cobrava das pessoas, estávamos todos aprendendo. E aí ela trouxe, o pai dela é um sócio dela hoje, o pai dela com 64 anos, se integrou a esse movimento digital, então ela reforçou muito a importância de que o tempo todo temos disposição de aprender, né? O tempo todo temos a disposição de aprendizado. E ela própria também. Ela disse, olha, tem dia que eu tenho vontade de chorar, porque o varejo é muito desafiador, é muito difícil. Ontem nada dava certo, hoje está dando tudo certo e as coisas estão fluindo. Ela já tem 2 marcas, né? Enfim, uma mais especializada na área de esportes, a outra mais voltada para moda, mas ela tem testado formatos, tem aprendido muito mais sobre expansão e, sem dúvida, seduzido toda a comunidade que ela tem, né? Ela tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Vamos combinar. Essa é a grande sacada. Ela aí. faz a sua própria aquisição e consegue transformar numa experiência. É isso. O Latam de hoje, qual a principal mensagem que você pode deixar pra gente? Servir é algo diferente hoje? Poxa, totalmente, Célio, sem dúvida. Acho que servir vai para um próximo nível, né? A gente sempre fala que não adianta mais fazer o básico, não adianta fazer o básico bem feito, temos que fazer o básico perfeito para irmos para o próximo nível. E felizmente, a gente tem visto aqui no Brasil que fazer o básico perfeito tem sido o mindset da grande maioria. Claro que muitos ainda não chegaram lá, mas têm construído as suas jornadas e eu diria que a generosidade das pessoas que sobem ao palco, elas estão servindo as outras, né, como você bem colocou, dividindo esse conhecimento, trazendo a oportunidade das pessoas pararem e refletirem sobre os seus negócios. Eu tenho muito orgulho de falar nesse processo de generosidade, servir e food service, porque a alimentação no Brasil é quando você comunga, é quando você integra. A família se envolve em prol de uma alimentação dentro do lar. Os familiares, quando vão para fora do lar, a alimentação fora do lar, vão através desse tipo. Né? Sempre uma celebração. Isso é uma generosidade muito grande. A leitura que nós fazemos hoje do Latam Retail Show é sempre voltada com pessoas que sabem ler, não só a parte estratégica, na parte de vontade de saber entregar e saber operar. Tem a leitura do Food Service hoje, que hoje representa a máxima da experiência, a máxima em servir, para a gente é um fator que transforma e que faz a diferença no varejo do dia a dia. E não é à toa que o varejo, cada vez mais olhando para isso, está trazendo o food service para dentro de casa. Totalmente. Fica aqui o recado. Obrigada, é isso, Cris? Célio. Super. Cada vez mais pertinho, varejistas contem com os times de food service, porque é sucesso garantido. Obrigado, Cris, mais uma vez por estar com a gente. Obrigada. E falando mais uma vez da Mercado e Consumo, direto do Latam Retail Show, para todos vocês que nos acompanham diariamente. Obrigado. Super beijo, gente.